Salve, salve, meu povo! Boa noite a todos, a todas. Como vão vocês? Como passaram de ontem? Eu espero que muito bem. Nós estamos aqui nessa noite, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre empreendedorismo. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Lembrando que esse curso de empreendedorismo faz parte do projeto Conecta DF, é uma parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Sejam todos bem-vindos. E algumas pessoas estão chegando ainda. Bem-vindo a todos, boa noite. Enfim, vamos aproveitar o nosso tempo, é o nosso último encontro hoje e temos muitas coisas para falar, e aí eu já gostaria de aproveitar o tempo. Tudo bem? Vamos juntas? Juntos? Então vamos lá. Então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Ontem nós falamos sobre desenvolvimento de produtos e serviços no empreendedorismo. E hoje nós vamos passar rapidamente por esse tópico, só para a gente não se perder, só para dar, a gente, como diz, reencontrar aqui o fio da meada para a gente voltar ao nosso assunto. Então, o desenvolvimento de produtos e serviços é uma parte fundamental no empreendedorismo. Que empreender nada mais é isso, que é buscar soluções para um problema. Ou seja, o empreendedor, ele olha ao seu redor, ele é uma pessoa que pensa fora da caixa e ele costuma observar ao seu redor situações que ele pode fazer para melhorar a vida das pessoas. Então, ele busca, digamos assim, um desafio e ele vai em busca, então, dessas novidades, dessa inovação, tanto na área de serviços quanto na criação de novos produtos. Algumas etapas que os empreendedores eles devem seguir para desenvolver esses novos produtos e serviços com qualidade. Uma coisa principal é identificar as necessidades do cliente, realizar pesquisa de mercado, entrevista, verificar o público-alvo, definir as especificações do produto ou do serviço, incluir recursos, funcionalidades, qualidade, preço e outros aspectos importantes para o produto ou serviço, desenvolver protótipos, ou seja, modelos ou uma forma de mostrar ou demonstrar aquele produto, testar e validar as suas ideias, refinar esse produto ou serviço com base nos feedbacks coletados. Em relação a esses novos produtos, é importante ajustar o design. Por exemplo, se nós vamos lançar uma nova marca de hambúrguer, é importante pensar na logomarca, pensar na embalagem que vai esse hambúrguer, na forma, na aparência como ele vai aparecer, né? Como nós vamos numa hamburgueria, já viram que o pessoal, eles têm uma caixinha, tem a logomarca nessa caixinha, tem um produto, tem uma outra folha, um outro guardanapo, né, grande, que eles enrolam assim no produto, que dá uma cara bonita para o produto, né? Tem algumas outras hamburguerias que costumam servir o hambúrguer num pratinho, com um palito assim no meio, de maneira que o produto ele fique bem apresentável. Então, é importante fazer esses ajustes no design do produto e nas funcionalidades e no preço conforme a necessidade. Importante realizar testes de qualidade, de modo a garantir que
chegue ao cliente o melhor produto ou o melhor serviço possível. Em relação a criar novos produtos, lançar esse produto no mercado, alinhar as estratégias de marketing e venda, ou seja, alinhar a estratégia de venda, de marketing, aos objetivos do negócio. Lembra que eu comentei com vocês ontem sobre a questão do marketing e das vendas? O marketing a marca, ela precisa ser forte, ela precisa criar valor para o negócio, de modo que quando alguém pensar numa marca, é importante que essa marca ela leve também a qualidade, os valores daquela empresa para o consumidor. Monitorar e avaliar o desempenho desse serviço, do produto e fazer melhorias contínuas com base nesses feedbacks dos clientes, dos parceiros, enfim, e da própria equipe, né? Importantíssimo. Dentro de empreendedorismo, é importante nós falarmos também sobre técnicas de venda. Por quê? Porque quando nós trabalhamos com serviço ou com produto, nós precisamos vender o nosso produto, né? Mesmo que, ou seja, ou vender o nosso serviço. Então, nós precisamos aprender essas técnicas que são cruciais para garantir o sucesso do negócio. E algumas das técnicas mais eficientes incluem conhecer bem o produto ou serviço. Para eu conseguir vender bem o meu produto ou o meu serviço, é importante que eu conheça, que eu tenha conhecimento exatamente do que eu estou ofertando, do que estou oferecendo ao meu cliente. De maneira que eu vou conseguir falar para o meu cliente o diferencial do meu produto ou do meu serviço, de maneira que eu vou ter vantagem sobre os meus concorrentes, certo? Outra estratégia, aliás, outra técnica de negociação é conhecer bem o perfil do cliente. Eu preciso saber quem é o meu cliente, eu preciso saber das necessidades, quais são os anseios desse cliente, o que ele busca, o que ele procura. Então, no momento de vender um produto ou um serviço, eu preciso ouvir o meu cliente e para saber atender as necessidades dele, porque não tem como eu conhecer o que o meu cliente precisa se eu não conseguir ouvi-lo. Então, essa atenção com o cliente e em oferecer um produto da maneira adequada e persuasiva é fundamental. Estabeleça um rapport. O que é o rapport? Rapport é uma palavra que quer dizer relacionamento, quer dizer conexão. Então, quando nós falamos de estabelecer um rapport, nós queremos dizer criar uma conexão com o cliente, estabelecer uma relação de confiança, ou seja, à medida que quando eu, enquanto prestador de serviço, ou estou vendendo, oferecendo um produto para meu cliente, o cliente ele vai confiar naquela solução que eu estou oferecendo, de modo que essa negociação venha a ter sucesso. Concorda que é importantíssimo estabelecer essa conexão, essa empatia? O cliente ele vai sentir que ele é importante, que ele está, que as preferências, aquilo que ele necessita está sendo satisfeito, que a pessoa que está vendendo um produto está ouvindo, né, estabeleceu aquela conexão, aquela relação de confiança e está oferecendo o melhor serviço ou o melhor produto da forma que esse cliente tenha os seus anseios, né, a sua necessidade satisfeita. Importante, eu já disse isso, vou falar aqui novamente, escute mais do que fale. Para entender as necessidades e desejos do cliente, é importante ouvir mais do que falar. Importante também nesse diálogo, nesse relacionamento com o cliente, fazer perguntas abertas. Perguntas abertas estimula o diálogo e deixa o cliente à vontade no sentido de que ele venha fornecer
as informações importantes sobre ele, o que ele busca. Por exemplo, se o cliente ele chega ao meu estabelecimento, eu vou perguntar para ele, em que eu posso te ajudar? Ele vai falar, né? É uma pergunta, é um exemplo de pergunta aberta. Digamos que eu tenho uma loja de imóveis. Se entra um cliente numa loja de imóveis, eu vou perguntar para ele, o que eu posso te ajudar? Pode ser que esse cliente ele queira comprar um sofá, ou uma mesa, ou um guarda-roupa, né? Mas, de fato, ele vai querer comprar móveis, porque é o meu nicho, é o meu ramo. Mas eu preciso deixar o cliente à vontade no sentido de ele expor a necessidade, aquilo que ele precisa, e aí, então eu poder demonstrar o meu produto. Demonstre valor. É preciso demonstrar ao cliente que o produto ou serviço que você oferece, que o produto ele tem um valor real, que ele é algo que realmente vai atender as expectativas, vai atender as necessidades. Ou seja, eu não vou oferecer simplesmente um produto, eu vou oferecer uma solução para o cliente, eu vou agregar valor, certo? Preciso mostrar os benefícios. É importante destacar que os benefícios do produto ou do serviço, bem como a economia de tempo, dinheiro, melhoria de qualidade de vida, enfim, eu vou falar sobre os benefícios que aquele produto ou aquele serviço vai levar para o cliente. Isso é agregar valor também. Mantenha foco na solução. Em vez de falar sobre o produto ou serviço, foque na solução que você está oferecendo para o cliente. Ou seja, você não vai falar simplesmente, porque o meu produto é o melhor do mercado, porque, por exemplo, essa caneca é feita da melhor porcelana e tal. Não vou falar sobre isso, vou falar assim, olha, a caneca ela vai manter a água geladinha, né? Vai manter a sua bebida ou a bebida quentinha, vai conservar o calor, enfim, eu vou falar sobre a solução, aquilo que o cliente quer ouvir. E ser flexível. Ser flexível em uma negociação é importante. Principalmente no sentido de buscar a solução que atenda tanto ao cliente quanto a pessoa que está vendendo o produto, ou seja, um empreendedor. Então, é buscar a melhor solução. Às vezes a questão de negociação de preço, essa questão de buscar uma forma de entrega, às vezes o cliente ele precisa que aquele produto ou serviço seja entregue num prazo diferenciado ou numa forma de pagamento diferenciada, enfim, em uma negociação é importante essa flexibilidade. E, por último, fechar a venda. Após apresentar o produto ou serviço, é importante destacar os benefícios, ou seja, as soluções apresentadas e fechar a venda de uma forma persuasiva e eficaz. E dessa maneira, o empreendedor ele vai encontrar a sua própria maneira de abordar o cliente e conduzir as negociações, de acordo com o perfil tanto do cliente, né, o perfil do negócio, claro, do cliente e o próprio negócio oferece de solução para aquela clientela, aquele público-alvo, beleza? Pessoal, antes de passar para o próximo slide, eu gostaria que vocês abrissem as câmeras de vocês e tirasse aquela fotinha maravilhosa. Quando a sua tela principal está com a foto de um colega, verifica se você não deixou lá em cima, naqueles 3 pontinhos, existe uma formazinha de você marcar a tela e ela vai ficar fixa só naquela pessoa. Então, a questão, às vezes, é de configuração sua aí no seu monitor. Vamos lá, pessoal? Abrindo as nossas câmeras. Trazendo aquela carinha de felicidade plena, né? Sexta-feira chegou. Amanhã é sábado. E o fim de semana só promete, né, galera? Para mim promete muito descanso e para você. Graças a Deus.
Sextou. Vamos lá. Faltam algumas pessoas para abrir as câmeras. Josenilda, André Luiz, Sueli, Mari, Mariana. Dona Leila está quase com a janta pronta. Né, Dona Leila? Vamos lá, pessoal. Ok? Renata, Josélia, Jaqueline, Márcia Regina. Márcia Regina está chegando. Fiquem à vontade. Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, porque hoje nós temos muita coisa. Então, esse restinho fazia parte da aula de ontem e hoje nós vamos falar então sobre o que é importante no desenvolvimento do negócio e no sucesso empresarial. Então vamos lá. Para que um negócio ele seja bem sucedido, é importante ter em mente que o desenvolvimento do negócio deve ser uma prioridade constante. Isso inclui a gestão financeira, fluxo de caixa. Precisamos observar essas questões no dia a dia da empresa, no dia a dia do funcionamento do negócio. Ou seja, precisamos gerir a questão dos recursos financeiros, verificar o fluxo de caixa, gestão dos estoques, nós já falamos sobre isso, mas eu gostaria de frisar mais um pouco sobre a questão da gestão contábil. É importante que os documentos contábeis, né, o administrador, o empreendedor, ele venha trabalhar junto com a contabilidade de modo que a informação da contabilidade venha servir para a tomada de decisão. Gestão de pessoas e recursos humanos, nós falamos um pouquinho também. Já falamos sobre a inovação, que é sempre estar em busca de melhorias, de criar novos produtos, de inovar. E a adoção de estratégias como um todo, no sentido de obter o sucesso empresarial. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa gestão financeira do empreendedorismo, né? Na empresa, no empreendedor, enfim. Alguns tópicos fundamentais para a gestão financeira empreendedora, tais como análise financeira e o fluxo de caixa, a contabilidade, já falei, e gestão de estoque. E observar também a questão das fontes de financiamento e investimento. Quanto à análise financeira e fluxo de caixa, a análise financeira é uma ferramenta importante, essencial para avaliar a saúde da empresa. Através da análise financeira, nós vamos verificar se o negócio está com boa saúde, né? Se o meu empreendimento ele está com uma boa saúde financeira, ou se ele está doentinho, ficando anêmico, né? Quase morrendo. Isso pode ser feito por meio da análise de demonstrativos financeiros, tais como o balanço patrimonial, a demonstração do resultado, que são demonstrações contábeis, nós chamamos de demonstrações financeiras. Por quê? O que é o balanço patrimonial? O balanço patrimonial, ele vai trazer a situação da empresa em determinado momento. E a demonstração do resultado do exercício, ela vai trazer o resultado operacional em determinado momento. Ou seja, o confronto entre receitas e despesas, e nós vamos verificar o resultado operacional. O resultado também após o pagamento dos impostos, o resultado após as despesas administrativas, enfim. Através desse demonstrativo de resultado, nós vamos verificar como anda a operação da empresa em determinado período. E o fluxo de caixa. Então, para fazer uma análise financeira adequada, é importante entender como funciona o fluxo de caixa. Vamos entender? Fluxo de caixa é um instrumento importante na gestão financeira.
é uma ferramenta que permite acompanhar todas as movimentações financeiras da empresa, né, do negócio, ou seja, todas as entradas e todas as saídas do dinheiro, tudo que entra, né, na conta bancária ou que seja em dinheiro, em espécie, tudo que sai, tudo que é gasto. Para elaborar um fluxo de caixa, nós precisamos entender todas as fontes de receita e também a aplicação, ou seja, da onde vem o dinheiro e para onde vai o dinheiro, com as finalidades. Então, vamos explicar um pouquinho sobre isso. As receitas, elas podem ser provenientes de vendas, prestação de serviço, de investimento. Quando eu invisto um valor financeiro, por exemplo, eu invisto em mercado de capital, invisto em tesouro, invisto em algum outro investimento de CDB, RDB, esse dinheiro ele fica lá aplicado no banco e ele rende, o valor que ele rende, nós chamamos de receita financeira. Então, isso é resultado de investimento. Também há outros tipos de investimento. Investimento que nós podemos retirar parte do capital da empresa, tirar um valor da empresa e aplicar em outra empresa, aplicar em outros fundos, por exemplo, fundo imobiliário. Enfim, existem outras formas de investimento. Enquanto as despesas, elas podem ser com diversas necessidades, por exemplo, pagamento de salário, pagamento do aluguel, pagamento, compra de matéria-prima, pagamento das despesas como um todo da operação, enfim, de tudo isso. Com essas informações em mãos, é possível então calcular o saldo disponível. É possível calcular qual é o valor das dívidas e também qual é o valor disponível para novos investimentos. É importante lembrar que um fluxo de caixa bem elaborado deve ser regularmente atualizado para que possa acompanhar de perto a saúde financeira do empreendimento. Ou seja, não basta eu fazer uma análise hoje, elaborar um fluxo de caixa, por exemplo, comecei a elaborar um fluxo de caixa, hoje é dia 31, amanhã é dia 1º. Então, eu começo hoje a controlar tudo que entra e que sai na minha empresa, no meu empreendimento. Crio ali um controle financeiro, né? E em determinado momento eu digo, não vou fazer mais. Então, não é assim. Precisa ser constante, precisa ser atualizado diariamente, para que possa acompanhar de perto essa variação dos valores que entra, que sai, enfim, os saldos disponíveis para que a gente possa verificar a situação da empresa, se é positiva ou negativa, né? Em se tratando de projeto social, se é superavitária ou se é deficitária, enfim. Além disso, a análise financeira ela leva em consideração outros indicadores importantes. Por exemplo, a partir dessa análise financeira, partindo do balanço patrimonial, da DRE e também do fluxo de caixa, bem como do controle de estoque, nós vamos conseguir acompanhar, verificar os números da empresa para verificar essa saúde financeira. Nós podemos identificar qual é o lucro, qual é o retorno sobre o investimento que nós estamos tendo. Nós temos uma taxa importante, chama TIR, taxa sobre retorno do investimento, taxa interna de retorno. Ou seja, qual é a situação do meu investimento? Está sendo bom? Então, a partir dessa análise financeira, eu consigo verificar qual é o prazo médio de recebimento, qual é o prazo médio de pagamento, qual é a minha margem de lucro. A minha margem de lucro está baixa, ou seja, eu estou ganhando pouco, eu estou trabalhando, eu estou pagando para trabalhar, eu estou tendo lucro nas minhas operações. Então, é importante verificar
o meu fluxo operacional, ele está de acordo com o meu fluxo financeiro, ou eu preciso ajustar? Então, essa análise financeira é importantíssima para que a gente possa analisar a saúde da empresa. Aí você fala para mim assim, professora, mas eu não entendo essa questão de balanço, de DRE, de análise de indicador, retorno do investimento, esse negócio de tio, que é isso? É importante você conversar com um administrador. Normalmente os administradores, eles têm um conhecimento prévio a respeito dessas matérias que são um pouco mais densas e com o seu contador também. O contador, ele tem condições de explicar e falar acerca dessas variáveis e trazer melhor te ajudar nesse planejamento. Então, o contador, ele trabalha junto com o empreendedor no sentido de ajudar, de fortalecer aí a empresa nesse sentido, né, de realizar regularmente esse monitoramento, esse desempenho financeiro. Enfim, é importante manter esses números atualizados e fazer os ajustes necessários para que a empresa ela continue obtendo os objetivos, né, obtendo lucro, né, porque o empreendedor, claro, ele está ali realizando um sonho, mas ele tem também objetivos financeiros, vamos dizer assim, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês hoje uma tabelinha, um exemplo de fluxo de caixa, né? Para vocês pensarem, que negócio é esse de fluxo de caixa? É simples. Então, nós vamos ter aqui as entradas, e aí nós vamos fazer isso, nós podemos fazer isso diariamente, não precisa, aqui está por mês, mas eu tenho fluxo de caixa diário. Dependendo do fluxo do negócio, é importante que nós tenhamos aí um fluxo diário para verificar essas entradas e essas saídas. Para onde é que o dinheiro está indo? Da onde vem o dinheiro? Então, e qual é o resultado final? Eu gastei mais do que eu tinha? Eu precisei investir, aportar mais dinheiro no empreendimento? Ou o valor das entradas está sendo suficiente para suportar as saídas, as despesas do dia a dia? E, por fim, verificar o saldo final em caixa, né? A disponibilidade da empresa, a liquidez. Então, esse é um modelo simples, básico aí de fluxo de caixa. Aqui tem um fluxo de caixa diário, olha só como que é. Então, dia 2 de janeiro, teve ali uma saída. Foi para onde? Foi para uma área comercial, referente a uma pesquisa. No dia 3, teve uma outra saída, referente a quê? Referente a um pagamento para um marketing. O que foi essa saída? Foi referente a um anúncio e tem um valor aqui na frente. De modo que eu vou controlando aqui o meu saldo. No outro dia, teve uma entrada. De onde que veio essa entrada? Foi do RH. Foi referente a quê? Foi brinde, recebimento de brinde e o valor, né? E assim, de modo que eu vou controlando aqui o fluxo de caixa de acordo com as entradas e as saídas e controlando esse saldo. Ok, pessoal? Então, tá aí um modelo, tem um modelo de fluxo de caixa mensal e tem um modelinho aqui diariamente, certo? E a contabilidade? Contabilidade básica e gestão de estoque. A contabilidade, ela é uma disciplina fundamental para a gestão financeira. Como eu disse, você organiza as finanças da sua empresa. A partir da contabilidade, você consegue organizar. Para isso, é importante entender alguns conceitos de ativo, passivo, receita e despesa. O que é um ativo? Ativo são os valores que você tem disponível para a operação da empresa. São valores financeiros, valores de imobilizado, de imóveis, de instalações, enfim. É tudo que você dispõe, que você investiu na empresa e está disponível na empresa para ser utilizado. O que são os passivos? São as obrigações para com terceiros. E dentro do grupo de passivo também está a obrigação que a empresa tem para com o próprio empreendedor, o próprio sócio,
que nós chamamos de patrimônio líquido, é um grupo que está dentro do passivo. As receitas, eu acho que é fácil compreender esse conceito, né? Receita são os valores, os recebimentos sobre venda, sobre prestação de serviço, nós chamamos de receita, e as despesas é tudo aquilo que nós precisamos gastar com insumos ou com qualquer outro tipo de custo que venha a ser necessário para a realização da receita. Além disso, nós temos a questão da gestão do estoque, que é uma parte importante da contabilidade básica. Enfim, ela vai ajudar a garantir que você tenha produtos suficientes para vender e também que você evite ter excesso de estoque, porque um excesso de estoque, digamos que você tenha muito estoque parado, é dinheiro que está deixando de circular, concorda? Digamos que você vai montar aquela famosa quiosque lá de lanche. E aí você precisa comprar os insumos para que você possa produzir os seus lanches. E aí quando a gente fala da gestão de estoque, é importante a gente verificar, por exemplo, a questão da armazenagem. Qual é o período que cada tipo de alimento pode ficar guardado. Evitar avarias, né? Evitar que o produto seja danificado, evitar também que os desperdícios, né? O prazo de validade, é importante evitar que o consumidor do meu produto venha sofrer algum dano, questão de saúde. Então, sem falar que quando eu tenho muita coisa parada, o dinheiro está deixando de circular. Então, eu vou precisar de uma gestão de estoque para controlar exatamente essa quantidade para evitar o excesso e também para não prejudicar o fluxo de caixa. Ou seja, não deixar muito dinheiro parado. Então, eu trouxe aqui para vocês um modelo de balanço patrimonial. Olha só. Ativo. É o grupo, o ativo circulante é um grupo onde se concentra os bens que são mais fáceis de se tornarem disponíveis. Então, ele está classificado por nível de liquidez, de modo que vem caixa. Caixa é dinheiro em mãos, dinheiro em mãos. Vem banco, que também é dinheiro disponível. Clientes, aqui estão classificadas as duplicatas a receber, os valores a receber dos meus clientes. Concorda que pode ser facilmente convertido em dinheiro, em disponibilidade. Os estoques, que nós estávamos falando sobre, é dinheiro parado, né? Mas esse dinheiro ele vai se converter, ou seja, esse estoque ele também vai se converter em disponibilidade. Né? Chega um momento que eu vendo, ele vai se tornar em banco ou caixa aqui. Então, E dentro do ativo não circulante, nós temos o grupo de investimentos e também um grupo de bens, os bens patrimoniais, os bens tangíveis e os intangíveis. O que são os bens intangíveis? Aqui não está representado. Mas os bens intangíveis são, por exemplo, a nossa marca, a força da nossa marca. Então, fica registrado também aqui dentro do ativo não circulante. Por exemplo, a nossa marca, fundo de comércio. Se nós temos, por exemplo, uma sede da empresa, nós temos um veículo ou todo o maquinário que nós dispusemos, vai ficar aqui classificado dentro do imobilizado. E no grupo de passivo, fica registrado dentro do passivo circulante as obrigações mais exigíveis, ou seja, as mais exigíveis que eu preciso pagar mais de imediatamente, elas ficam classificadas em primeiras linhas. Então, são os salários a pagar, são as obrigações com os meus funcionários, os impostos, os meus fornecedores. E nós temos o grupo de passivo não circulante. O que fica classificado dentro do passivo não circulante?
as obrigações que eu tenho com terceiros por mais de 12 meses ou os empréstimos, aporte para consórcios. Ou seja, se eu precisar pegar um dinheiro meu e colocar dentro da empresa, esse valor a empresa vai ficar devendo para mim, eu vou classificar como um passivo não circulante. Ou seja, eu vou pagar todo mundo e por último, quando puder, eu vou me pagar como sócio. Então, os empréstimos para consórcios, as obrigações para consórcios também ficam no passivo não circulante. Quando um sócio, ele aporta na empresa, no empreendimento, o que é aportar? É investir. Então, esse valor, ele já não vai ser um empréstimo, ele vai ser um valor que vai entrar como investimento dentro do capital social do empreendimento. Então, esses valores de investimento vai ficar registrado aqui, ó, dentro do capital social. Eu vou lançar dentro de capital social e a contrapartida é banco ou caixa. Ou se for, por exemplo, um veículo, eu vou registrar a contrapartida dentro do imobilizado. Digamos que eu esteja investindo na minha marca. Então, eu vou aumentar o meu capital e também vou aumentar o valor da minha marca. De modo que o ativo e o passivo, eles sempre vão ser equivalentes, eles sempre vão ser iguais. A soma de todos os ativos é igual à soma do passivo mais o patrimônio líquido. Sempre igual. Se tiver 1 centavo de diferença, tem alguma coisa errada. Precisa verificar e buscar onde está a diferença. A contabilidade por si, ela é uma ciência, é uma ferramenta, vamos dizer assim, para a empresa, que ela vai evidenciar as operações, os atos e fatos ocorridos dentro da empresa, que envolve desembolso, envolve questões de investimento, que envolve os pagamentos, de modo que tudo que a contabilidade registra evidencia a verdade. Ok? E aqui eu trouxe para vocês um modelo de demonstrativo de resultado do exercício. Nós chamamos de DRE. Na DRE, como eu falei com vocês antes, vão estar registradas as receitas com vendas, com serviços, o valor dos impostos que incide sobre essas receitas, e nós vamos ter também aqui uma linha com os custos, de maneira que nós vamos abater, fazer o confronto, ou seja, eu tenho a receita, eu vou abater o valor dos impostos, vou abater o valor dos custos, vou abater o valor das minhas despesas, até eu chegar aqui ao meu lucro operacional. Após eu encontrar o lucro operacional, eu vou levar esse valor à tributação. E aí eu vou oferecer essa base ao fisco para o recolhimento dos impostos. E aí vem o lucro líquido. Após os impostos, nós temos o valor do lucro líquido. Então, a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, ela nada mais é do que o resultado da operação da empresa naquele determinado período, certo? Então, nós vamos verificar. No mês de janeiro, fevereiro e março, somando tudo o que aconteceu na empresa, o que entrou, o que pagamos de imposto, o que pagamos de despesas comerciais, administrativas, financeiras, pagando tudo o que precisava pagar. Qual foi o resultado? Foi lucro ou foi prejuízo? Entenderam? Então, é isso, demonstrativo do resultado, ok? Aqui eu trouxe para vocês um modelo de fluxo de controle de estoque. De modo que nós temos aqui mercadoria A, B, C, né? E temos aqui a entrada das mercadorias. De um lado aqui nós temos as entradas das mercadorias, as especificações, a data de entrada,
E do outro lado aqui nós temos a saída das mercadorias. Ops, tô riscando aqui bem ruimzinho, né? Mas ok. Vamos lá. De modo que eu comprei aqui no dia 1º de fevereiro 1.000 unidades da mercadoria a um valor unitário de R$50. Então, 1.000 a 50, 50 mil. Mercadoria B, eu tenho aqui a data aqui da outra nota fiscal, né, de compra. Eu comprei 350 unidades dessa mercadoria B a R$25,71. Então, dá um total de R$9.000. Então, eu vou controlando aqui esse fluxo de entrada e aí eu tenho aqui a quantidade. Ok. Quando eu for vender essas mercadorias, eu vou dar a saída na mercadoria que eu comprei primeiro. Esse método aqui nós chamamos de PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Nós temos outros métodos. Temos um método de controle de estoque de médio ponderada, ou seja, eu somo todas as mercadorias e dou saída pelo valor médio, e aí eu não tenho essa questão de se é o primeiro ou o segundo, enfim. Entrou para o estoque, normalmente para fins de controle de estoque, para não ficar ali mercadoria velha ou avariada ou coisa assim, para não se perder, a gente dá saída no primeiro que entrou, né? Ou seja, no estoque mais antigo. Mas temos essa questão do preço médio, né? Então, nós fazemos pelo custo médio. Nesse caso aqui, nós estamos dando saída pelo preço do primeiro que entrou. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, a mercadoria A, eu comprei 1.000 unidades da mercadoria A R$50, que dá um total de 50 mil. Quando eu for fazer uma venda, qual que eu vou dar saída primeiro? Vou primeiro dar saída na mercadoria A. Olha só, mercadoria A, vendi aqui 300 unidades, a quanto? R$50. Então, dou saída nessa mercadoria que eu comprei primeiro. Primeira que entrou, primeira que sai. Dei saída nela. Beleza, como eu comprei 1.000 unidades, quando eu dei saída de 300, ainda ficou aqui, ó, 700 unidades no estoque. E quando eu dei saída aqui na mercadoria B, a mercadoria B eu comprei 350 unidades. Eu dei saída aqui em 150. Então, restou ainda 200 unidades, olha só, vendo? Então, a gente vai fazendo essa gestão do estoque, que é importante para a gente ter um controle. Outra forma de controlar o estoque é verificando essa questão da necessidade de comprar ou a necessidade de dar saída, né, na mercadoria, ver essa questão do preço, enfim. Então, aqui eu tenho um controle de estoque, eu trouxe um outro modelo, que é um controle de estoque que ele me traz a situação do estoque. Então, eu tenho aqui produtos, eu tenho um lápis, caderno, régua, sulfite, que é o papel, né? Lapiseira, borracha. E aí eu tenho aqui as quantidades de cada item, de cada produto. E eu digo aqui, ó, o meu estoque mínimo precisa ser 10. De cada um desses aqui, eu preciso ter no mínimo 10. Então, eu tenho aqui 13 cadernos. Se eu tenho 13 cadernos e meu estoque é mínimo, a situação tá ok. Lápis, eu tenho 8 em estoque. O meu estoque mínimo é 10. Então, a situação aqui tá sinalizando que eu preciso já comprar. Então, existem alguns controles que ele vai facilitar para o gestor na hora de visualizar e verificar essas questões. E os demais aqui, como está com 0, não tem nenhum item, ó, todos estão com a situação, então precisa comprar todos esses aqui que está faltando, tá vendo? Porque o estoque mínimo é de 10. Tranquilo, pessoal? Até aqui? Tô correndo hoje, né? Mas é porque a gente está com muito conteúdo para a gente finalizar e buscar aproveitar o máximo, né, do nosso conteúdo aí, da nossa aula. Pessoal,
eu gostaria que vocês se atentassem aí agora. Nós vamos passar a lista e aí vocês tiram um tempinho aí e já assina a lista, tá? Para não deixar para a última hora. Por favor. Vamos lá. Vocês estavam aí ansiosos, né, pela lista? Vamos lá. Todos assinando, por favor. Sejam bem-vindos, vocês que chegaram depois, que já havia iniciado, já chegou e já me encontrou aqui correndo, né? A toda velocidade. Ok, galera tá assinando aí a lista. Pessoal, vamos assinar rapidinho, porque daqui a pouco vocês não conseguem mais assinar, porque o link se perde aí, só daqui a pouco, já no finalzinho, é que vai conseguir assinar. Então, para aí um pouquinho o que você está fazendo, clica no link, assina e depois você volta a fazer aí o que você estava fazendo, tá? E obrigada. Maravilha, pessoal. Todos, mais alguém assinou? Gil, ok, Marciliana, Derimar, Diana, Rejane, Maria Ramos, Maiana, Camille, Josele, Jaqueline, Julineia. Mais alguém? Jeane, Renata, já falei, né? Maravilha, pessoal. Então, quem não assinou, assina aí por gentileza. E vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. Então, essa gestão do estoque ela é fundamental para que você tenha sucesso no empreendimento. Agora nós vamos falar, agora dentro dessa questão da análise financeira, é importante nós também verificar sobre as fontes de financiamento e investimento. Pode ser que em determinado momento a empresa ela precisa de algum valor, de algum investimento ou de algum financiamento para fazer face às despesas. Ou até para investir em novos projetos, né, expandir o negócio, enfim. E aí existem algumas fontes de financiamento. Existem os empréstimos bancários, temos os investidores anjo, já vou falar? Nos Estados Unidos é muito comum. Hoje no Brasil ainda é um pouco tímido essa questão de investidores anjo, mas existem. Nós vamos adentrar vamos falar mais especificamente o que é. Os financiamentos coletivos e os crowdfunding. Já vou falar? Vamos falar para você o que é crowdfunding. Cada uma dessas opções tem suas vantagens e também suas desvantagens, né? E é importante que nós venhamos avaliar qual é a melhor opção para o negócio. Vamos lá, vamos abrir aqui cada uma dessas. Os empréstimos bancários é uma fonte de financiamento comum, é a mais comum que nós temos, né? A pessoa ela precisa de um capital de giro, ela precisa cumprir algumas obrigações, ela vai lá no banco e faz lá um empréstimo, seja para honrar ali as despesas, compromisso financeiro, ou até mesmo para fazer um investimento de longo prazo. Temos aí algumas linhas de financiamento. Temos, por exemplo, alguns bancos oferecem a questão de duplicata descontada, nós chamamos de uma conta garantida, de modo que a empresa ela oferece a sua carteira de clientes em troca de juros menores, ou seja, a segurança, né, do recebimento através do cliente faz com que a taxa de juro caia. É importante lembrar, no entanto, que existem outras formas de contratos bancários, de empréstimos, que as taxas são mais altas e às vezes tem algum outro tipo de garantia. E aí pode ser que se torne
menos acessível para pequenas empresas. Investidor anjo, normalmente é uma pessoa física, uma pessoa que já obteve sucesso nos negócios, nesse ambiente de empreendimento, empreendedorismo, e quer ajudar com a sua experiência e também com valor financeiro aquelas pessoas que estão começando agora, aquelas pessoas que elas veem que tem um potencial de crescimento. E aí esses investidores anjos procuram essas pequenas empresas, a gente chama de startups, né? Pequenas empresas que têm um potencial de crescimento. E aí, o que pode acontecer é limitar a disponibilidade desse financiamento, ou seja, vai depender muito da crença desse investidor anjo, né? Vai depender, assim, da questão realmente da avaliação desse investidor, da crença, né? Assim, eu acredito que essa empresa ela vai ter sucesso, então eu vou investir e tal, e vou orientar, eu vou dar um suporte que eles precisam, enfim. É uma forma de financiamento também, ou seja, alguns investidores anjos, eles dizem assim, olha, eu vou investir na sua empresa, em contrapartida eu vou querer tantos % em cima dos lucros, eu quero uma participação em cima do resultado, entendeu? É uma forma. Outra forma de investimento é o financiamento coletivo, é o que nós chamamos de crowdfunding, que é uma palavra difícil, né? É uma palavra americana, quer dizer financiamento coletivo. Normalmente, esse é um tipo de financiamento que os projetos sociais ou pessoas até que estão em situação de, digamos assim, precisando de um valor financeiro, as pessoas em situação de vulnerabilidade, a nossa amiga Regiane me ajudou aqui, e elas vão em busca desses recursos, desses valores. E normalmente existem algumas plataformas digitais que ajudam nessa captação. Hoje no Brasil nós temos um exemplo da Vaquinha, vaquinha.com. Vocês já viram um site chamado vaquinha.com? As pessoas entram lá, fazem o cadastro do projeto, ou da demanda, ou da necessidade. Por exemplo, a pessoa diz assim, eu estou precisando fazer uma cirurgia, não tem condições. E aí ela vai lá e busca esse financiamento coletivo. Cada pessoa física, pessoa jurídica, entra lá e doa esses recursos para fazer face a essas necessidades. Então, esse financiamento coletivo é uma opção interessante para quem quer começar e lançar um produto, começar aí um projeto social, alguma coisa assim nesse sentido, é uma boa fonte de recurso. Não é algo garantido, né? Porque vai depender da questão até da persuasão, você conquistar e fazer com que as pessoas acreditem junto com você no seu projeto ou em ajudar você naquilo que você tem aí programado. Respira, né? Porque hoje eu estou correndo. Então, vamos lá, pessoal. E, por fim, existem outras opções de financiamento, como, por exemplo, linhas de crédito governamental, incubadores de empresas, assim, fundo de investimento. Nós temos aí exemplo do BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento, né? É uma das opções de crédito de longo prazo, um crédito governamental de longo prazo. E cada uma dessas opções aí tem umas características e alguns requisitos, né? E é importante avaliar cuidadosamente qual que é a melhor opção para o seu negócio, para o seu empreendimento. Lembrando que uma gestão financeira eficiente é essencial para garantir a saúde financeira do negócio e, claro, viabilizar o crescimento, a expansão, né? A continuidade da empresa, do empreendimento. Agora nós vamos falar sobre gestão de pessoas e recursos humanos, inovação, melhoria contínua e adoção de estratégias para o sucesso empresarial. Vamos falar
rapidamente sobre cada um desses itens. Nós já falamos, mas vamos frisar porque nós estamos falando agora nesse tópico sobre o sucesso empresarial, o que é necessário para dar continuidade a um projeto e ter sucesso no empreendimento. Né? Então, a gestão de pessoas e recursos humanos é um aspecto fundamental no sucesso de qualquer empresa, de qualquer empreendimento. É importante investir em uma equipe de profissionais, recrutar pessoas profissionais, oferecer treinamento, desenvolvimento, oferecer remuneração adequada, oferecer benefícios de acordo com cada profissional e também na comunicação efetiva no ambiente corporativo, no ambiente de negócio, no ambiente, enfim, que a empresa ela venha manter a equipe motivada, com a cultura organizacional forte, coesa, para que venha somar, né, aos recursos e manter uma equipe comprometida, de modo a estar preparada para enfrentar os desafios que o caminho do sucesso empresarial traz, né? Porque são muitos desafios, certo? Vamos em frente. Em relação à inovação e melhoria contínua. O que é isso? É você sempre buscar algo novo, aprimorar o que já existe e levar valor, agregar valor à clientela, às empresas. E em relação à melhoria contínua, é um processo constante, né, de aprimoramento com base na avaliação de desempenho, na questão da qualidade, no feedback dos clientes, da equipe interna, enfim. Sempre buscar melhorias, visando manter competitividade no mercado. Certo? Manter o seu produto, o seu serviço no mercado e ser relevante para os seus clientes. Para isso é necessário ter uma cultura organizacional que valoriza a inovação e essa melhoria contínua, investir em pesquisa, em desenvolvimento, treinamento, tecnologia e o que for mais necessário para inovar e manter, né, melhorar todos os dias. Melhorar continuadamente. E a empresa ela precisa ser aberta a novas ideias, a mudanças, né? E também estar disposta quando a gente fala de inovar e melhoria contínua, a empresa ela precisa estar disposta a correr risco calculado em virtude de também alcançar os novos objetivos, né? Existe uma máxima aí que diz que quem não arrisca não petisca, não é? Então, a empresa, quando ela quer crescer no mercado, ela precisa estar disposta a correr risco. Mas é o risco calculado, não é aquele risco de pular no buraco escuro de olho fechado. Não, não é isso. Tem que saber, com base em todo o planejamento, toda a estrutura, todos os relatórios, enfim, aonde pode ir, até onde pode ir. Ok? Então, nós vamos falar agora sobre estratégias para o sucesso empresarial. Nós falamos na aula passada sobre estratégias para elaborarmos um bom plano de negócio. E para alcançar o sucesso empresarial é necessário adotar estratégias bem planejadas e executar. Ou seja, não basta eu planejar, eu preciso colocar em prática. Isso inclui todos esses aspectos que nós vimos até agora, mas eu quero listar alguns aqui no próximo slide para vocês. E, na verdade, relembrar, né? Porque a gente já falou sobre isso. Já vimos falando aí no decorrer da semana sobre todos esses pontos, eu quero frisar hoje. Então, nós falamos já sobre definição de metas claras e mensuráveis, né? Nós falamos lá do sistema SMART, onde as nossas metas elas precisam ser claras, mensuráveis, temporais, elas precisam ser claras, atingível, né? Elas precisam ser possíveis. Não posso colocar uma meta impossível. Tem que ser algo que eu preciso medir, se eu consigo realmente mensurar, né? Comparado a um período
com outro período eu consiga verificar o resultado. Identificação das melhores práticas de mercado. Ou seja, para que eu possa me manter no mercado, eu preciso ser competitivo. Então, eu preciso buscar a melhor forma de levar o meu produto ou o meu serviço para o meu cliente. Isso fala de qualidade, fala de atendimento ao cliente, enfim. Para isso, eu preciso analisar a concorrência, né? Eu preciso saber como que o meu concorrente está lidando, como que o meu concorrente está operando aí, né, no ambiente de negócio. Para isso, eu ter uma tomada de decisão com base em dados, informações precisas. Eu não posso ficar cego, alheio ao que acontece, né? Eu preciso observar, para eu empreender e ter sucesso, eu preciso estar antenado ao que acontece ao meu redor. Preciso criar uma cultura de inovação e colaboração. O que é isso? É incentivar a melhoria, né? E deixar em aberto a colaboração dos meus colaboradores, dos meus clientes, ouvir os feedbacks e sempre manter aberto esse canal, né? E para buscar melhorar todos os dias. Nós acabamos de falar sobre o que é inovação, né? Criar novos produtos e melhorar o que já existe. Gestão eficiente dos custos e recursos. Ou seja, eu preciso verificar essa questão do custo-benefício do meu produto ou do meu serviço, de modo que eu venha maximizar os meus ganhos, o meu lucro, né? Ou seja, é questão da eficiência mesmo da empresa, diversificação do portfólio de produto e serviço. Eu preciso trabalhar essa questão dos produtos, de modo que eu possa levar soluções adequadas aos meus clientes. E oferta de um atendimento ao cliente de qualidade e adoção de práticas sustentáveis, que a cada dia nós ouvimos falar mais sobre isso, né? O que são essas práticas sustentáveis? O empreendimento, ele está preocupado não só com geração de lucro, de renda, mas também com o meio ambiente, com a sociedade, com o todo. E buscar essas práticas. Ok? E deixa eu ver aqui o nosso time. Nós temos ainda algum tempo, né? Acho que eu corri muito, né? Falei muito rápido. Poderia ter corrido menos. Mas vamos lá, pessoal. Eu trouxe para vocês, falei que nós abriríamos hoje um MEI, certo? Quem que gostaria aí de aprender sobre o MEI hoje? O que nós temos aí de benefício como microempreendedor individual? Ah, professora, eu gostaria de saber como é que eu faço para abrir o MEI, porque eu tenho interesse de abrir um CNPJ. Tem alguém? Legal. Vamos lá. Pessoal, a gente acabou de passar a lista, mas nós vamos passar de novo, tá? Nós vamos já passar a segunda lista agora. Já está aí, por gentileza. Clica no link. Quem não assinou ainda, por favor, assine agora. Então, nós vamos falar sobre benefícios de ser um MEI. Pessoal, a lista tá aí, viu? Quem não assinou ainda, por favor, é o último momento da lista, não vai passar novamente, é a última oportunidade de assinar a lista. Lembrando que a lista é importante para que você consiga solicitar o seu certificado de conclusão. E lembrando que o projeto Conecta DF é uma parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Mista do Distrito Federal. E precisamos
da lista. Ok. Mais alguém assinou agora? Todos já tinham assinado? Ok. Então, vamos ao nosso conteúdo sobre microempreendedor individual. Microempreendedor individual. O que é o MEI? Ele é uma modalidade de empresa voltado para os empreendedores individuais, aqueles empreendedores que estão na informalidade. Então, o governo ele lançou aí uma nova modalidade de empresa, de modo que facilite esse acesso à formalização. Essa modalidade de empresa, ela pode faturar até 81 mil por ano. A abertura do MEI, ela é muito simples e ela é bem rápida, é bem simples o acesso e também traz alguns benefícios. Nós vamos falar sobre esses benefícios. Por exemplo, como uma pessoa ela tem um negócio como autônomo ou informal, ela não consegue emitir nota fiscal. Então, quando ela formaliza através de um MEI, um CNPJ MEI, ela já passa a ter condições de emitir notas fiscais e também de ter um CNPJ para que possa comprar como pessoa jurídica, porque muitas vezes os preços são diferenciados para quem é PJ, né? Para quem compra para revender, por exemplo, quem compra para produzir, no CNPJ fica mais em conta, consegue comprar no atacado em maior quantidade, enfim, tem alguns benefícios. Outro benefício que o MEI tem é a contribuição para a Previdência Social. Quando uma pessoa ela se formaliza como MEI, ele passa a fazer o recolhimento único, é um imposto único, que está incluso todos os impostos já numa única guia, num valor fixo mensal, e dentro desse valor fixo mensal está incluso um valor para contribuição da Previdência Social. O que é isso, professora? Automaticamente, quando a pessoa recolhe todos os meses o valor do MEI, o valor do boleto lá no MEI, a guia, nós chamamos de DAS, é o documento de arrecadação do Simples Nacional, ela já está contribuindo para o tempo de aposentadoria. Ou seja, o tempo que a pessoa faz os recolhimentos do MEI vai contar como tempo de serviço na hora de aposentar. Então, é um benefício. Digamos que a pessoa ela esteja na informalidade ali muitos anos. Quando ela se formaliza, quando ela recolhe mensalmente, ela tem, então, essa contribuição previdenciária mensal e conta como tempo de serviço. Digamos que o empreendedor, ele se formalizou, ele continua ali fazendo as suas atividades, ou seja, se for uma casa de chá, por exemplo, uma lanchonete, né? Nós chamamos assim, lanchonete. A pessoa, ela vai no supermercado, compra ali farinha de trigo, compra frango, compra açúcar, café, suco, frutas e faz ali os lanches para revenda. Digamos que uma pessoa, em determinado momento, a pessoa fique doente. E aí, como que a pessoa vai fazer para trabalhar? Se ela é um microempreendedor individual, que na maioria das vezes o MEI ele trabalha sozinho, ou com no máximo 1 ou 2 funcionários. Então, como que ele vai fazer? Ele pensa assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Estou doente e como é que eu vou fazer? Né? Quando o MEI ele paga pontualmente essas contribuições, o carnezinho lá do MEI, ele passa a ter direito de ter o auxílio doença. Digamos que a pessoa fique doente, fique enferma, né? Todo mundo hoje em dia está passível aí
de sofrer um acidente, de sofrer algum problema de saúde, enfim, a pessoa ela está respaldada na Previdência, ela pode solicitar um benefício de auxílio-doença. Então, é importante. O MEI, ele não é só um CNPJ para a pessoa comprar, vender, emitir nota fiscal. Não. Ela também traz esse benefício de estar contribuindo para a Previdência e, além de contar com o tempo de serviço, também tem essa questão de auxílios, né? Auxílio-doença. No tempo da pandemia, quando nós estávamos no tempo assim de maior crise, o governo, inclusive o governo federal, lançou aí um benefício emergencial para quem era MEI, né? Para as pessoas físicas desempregadas, pessoas sem renda, e as pessoas que eram MEIs também tiveram direito a esses benefícios. Então, o MEI, ele traz benefícios, além de possibilitar participar de oportunidades que aparecem no mercado, né? Quando uma pessoa ela abre uma empresa como MEI, ela está apta como uma pessoa jurídica para participar, inclusive, de licitação pública. Então, o que é licitação pública? É você poder oferecer o seu serviço, a sua prestação de serviço ou de produto para o governo. Então, o MEI, ele tem os benefícios, né? Sem falar que a pessoa sai da informalidade. Então, para abrir um MEI, é bem simples. Eu trouxe até o link aqui para a gente explorar um pouco mais, mas vamos discorrer aqui sobre como faz e depois a gente vai lá no site, beleza? Então, para abrir um MEI, nós precisamos seguir os seguintes passos. Verificar, primeiramente, se a atividade pretendida, ela pode ser enquadrada como MEI. Por exemplo, existem algumas atividades que não pode ser MEI. Por exemplo, eu sou contadora. Digamos, se eu quisesse abrir uma empresa MEI de contabilidade, não posso. Então, existem algumas atividades que elas não são permitidas. Hoje, o MEI ela tem uma lista de atividades de enquadramento. São todas as atividades que são possíveis ser enquadradas no MEI. Intérprete não pode ser MEI. Intérprete não pode. A professora Regiane, por exemplo, não pode abrir uma empresa MEI. Outra tipo de atividade também que não pode ser MEI. Quem trabalha com atividades profissionais especializados, por exemplo, não pode abrir como MEI. Existem algumas exceções. E aí o importante é nós entrarmos na lista de atividades do MEI e verificar quais são as que pode e as que não pode. Por exemplo, vamos clicar aqui e vamos acessar lá o site e vamos verificar quais são essas atividades. Nós temos um tempinho ainda razoável. Deixa eu ver aqui, nós temos até 20h30, né? Uhum. Então, nós temos 48, né? 40, 30, 42 minutos. 40 minutos, ok. Então, nós vamos clicar aqui no nosso link aqui, nós vamos lá na internet. E nós vamos entrar aqui em empreendedor. Então, nós vamos acessar aqui e nós vamos ver, então, quem pode ser MEI. Ocupações permitidas, beleza? Aí, aqui tem organizado por ordem alfabética. Né? Nós temos aqui uma lista com várias atividades que são possíveis de enquadramento. Por exemplo, quero montar um açougue. Pode. Tá aqui, ó, açougueiro independente. Quero montar uma sapataria para consertar calçado, né? Vou trabalhar de sapateiro. Pode. Né? E aqui tem vários
várias atividades, né? Aqui no grupo, né, na nossa sala de aula hoje, eu sei que nós temos aqui artesãos, né? Pessoas que trabalham com artesanato, trabalham aí fazendo as suas artes, né? Porque são verdadeiras obras de arte. Então, nós temos aqui, ó, artesão de bijuteria, artesão de borracha, artesão de cerâmica, né? Para quem trabalha, por exemplo, com cerâmica, trabalha enfim, com pinturas, fazendo vasos, os potes, as botijas, né? Aquelas pinturas, aquelas coisas bonitas. Artesão de cortiça, bambu, artesanato em couro, artesanato em gesso, enfim, vários tipos de artesanato aqui. Então, temos vários. Tem pessoas que pegam uma latinha, por exemplo, de cerveja ou de refrigerante e transformam numa miniatura de um carro, de uma antiguidade, né? Faz umas coisas assim bem bonitas. Artesanato de papel, de plástico. Tem vários artesanatos aqui, tá vendo? Artesanato de vidro. Tem pessoas que trabalham fazendo aqueles lustres bonitos. Enquadra aqui dentro, ó. Azulejista. Então, tá aqui por ordem alfabética. Dentro desse site aqui, nós vamos ter vários, ó. Baleiro, ou seja, uma pessoa que tem ali uma bomboniere, né, e queira vender doces. Tá aqui, ó, baleiro independente. Pessoas que trabalham com pets, aqui, ó, banhista de animais domésticos. Pessoa que trabalha em barbearia, barbeiro. Até beneficiador de castanha, ó, olha só. Ciclista mensageiro, bike propagandista, já viu aquelas pessoas que ficam na bicicletinha com a caixinha de som? A pessoa vai andando e o som, né, fazendo os anúncios. Também pode ser MEI. Então, tem várias atividades aqui. Borracheiro. E tem aqui, né, de A até Z, tem vários. Vamos aqui na letra M dar uma olhadinha. Olha só, mágico, manicure, maquiador, marceneiro, mecânico, motorista, inclusive por aplicativo, motoboy. Vamos ver aqui na letra P, tem vários prestadores de serviço aqui. Olha, vamos ver aqui, padeiro. Digamos que a pessoa quer fabricar pães, né, para revenda. A pessoa vai abrir um MEI aqui para trabalhar com panificação. Então, essa é a atividade. Pedreiro, a pessoa quer abrir uma empresa para ele prestar serviço como pedreiro, né, emitir a notinha fiscal. Eu quero montar aqui uma empresinha para eu trabalhar eu e mais 2 pessoas. Abre um MEI como pedreiro, ele pode contratar até 2 funcionários. Pintor de automóveis, piscineiro, pizzaiolo. Então, tem vários tipos de serviço aqui que pode ser, que são permitidos ser MEI. Ó, proprietário de casa de chá independente. Isso aqui são lanchonetes, ó, casa de suco, casa de festa e evento, ó, para quem vai trabalhar com buffet. Eu trabalho com buffet, eu vou servir ali um jantar, um casamento e tal. Esse aqui é a atividade, olha aqui, ó, para trabalhar com buffet. Então, nós temos aqui, para quem trabalha, ó, proprietário de lanchonete, temos várias atividades. Então, nós temos várias atividades. Pessoal, estão conseguindo me ver? Tá tendo as instabilidades aqui, tá tudo certo? Que bonito artesanato, hein, Renata? Que lindo. Legal. Palestrante pode? A Julinéia perguntou, né? Vamos ver aqui se palestrante pode? Vamos procurar aqui na lista se tem palestrante. PPP. Então, o palestrante, ele é tido como... Depende de palestrante de quê? Você concorda que a pessoa que é palestrante, ele vai palestrar acerca de um determinado assunto, não é isso? Então, a pessoa que é palestrante tem que verificar primeiro qual é o tipo de palestra.
digamos que a pessoa vai falar sobre como fazer artesanato, né? Aí a gente chama a Renata para fazer uma palestra sobre artesanato e ela vai nos falar como é o artesanato. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela ou está aparecendo alguma outra tela diferente aí? Me fala aí. Vocês estão vendo a tela de vocês aqui? Ou vocês estão vendo uma outra tela? Dona Julineia, abre o microfone aí e fala para mim. Às vezes dá algumas inconsistências aqui, eu fico na dúvida. Só um minutinho, pessoal, já volto com vocês. Tá aparecendo essa tela ou essa? Qual a tela que aparece? Essa aqui, né? Ah, tá. Beleza. Aquela lá. Só um minutinho, pessoal. Só uma questão técnica aqui, já vamos resolver. Foi aí. Pode abrir a apresentação. Ok, pessoal. Obrigada. Já voltamos. Parabéns, Renata. Muito bonito mesmo o seu artesanato. É um caminho de mesa, né? Muito bonito. Esse aí é o fio de ouro? Cadê a Renata que eu não tô vendo? Fechou a câmera, né, Renata? Fugiu. Então, como eu estava falando para vocês, sobre a questão do palestrante, vai depender muito sobre qual assunto o palestrante vai desenvolver. Muito bonito, muito bonito. É o capim de ouro, né? Fio de ouro. Então, vamos voltar aqui. Eu quero mostrar para vocês sobre essas atividades permitidas e como nós vamos formalizar. Deixa eu procurar aqui, ver. Olha aqui. Tem professor particular, promotor de eventos, para quem vai trabalhar com eventos, por exemplo, buffet também entra nessa, né, seria uma outra opção de atividade para colocar no CNPJ que trabalha com buffet. Deixa eu ver outro aqui. Proprietário de sala de acesso à internet. Isso aqui é para quem trabalha com lan house, olha só. Para quem vai trabalhar com lan house, tem também. Então, tem várias atividades. Aí seria procurar a atividade que se enquadra melhor e a gente verificar. Pessoal, por favor, aproveitando que tem algumas pessoas já com a câmera aberta, eu gostaria que vocês abrissem as câmeras para a gente tirar o nosso segundo print, segundo momento. Por favor. Dona Julineia é moderníssima, né, Dona Julineia? Sempre aí. Dona Maura. Renata tá melhor hoje? Recuperando bem? Avisa eles que alguém pediu minha rede social, eu passei errado no Instagram. Eu falei Regiane _ Libras, mas é o contrário. É Libras _ Regiane. Tá? Só avisa eles que eu vi. Pessoal, enquanto a gente faz o print aí, a nossa querida Regiane,
Ela pediu para passar para vocês as redes sociais dela. Ontem alguém pediu e acabamos que invertemos a ordem. A ordem correta lá do Instagram dela é @Libras_Regiane, certo? Chama ela lá. Uhum. Eu vou colocar aqui no chat, que aí fica mais fácil para você que pediu, pode copiar, tá bom? Então é @Libras_Regiane com G, não é isso? Com I no final? Com E. Ok. Olha aí, pessoal, para quem solicitou aqui o contato da nossa intérprete, aí está. E obrigada a vocês por terem abrido aí as câmeras de vocês, gratidão. E vamos voltar aqui então para o nosso MEI. Então, pessoal, basicamente nós vamos acessar o portal, realizar então o processo de abertura, que é de forma gratuita. Você não precisa pagar nada e você não precisa, a menos que você tenha muita dificuldade, você consegue você mesmo abrir o seu MEI. Você não precisa pagar com um contador. Tem pessoas que falam assim, eu vou no Sebrae abrir, mas é muito simples o processo, você mesmo consegue fazer. Eu, como contadora, não devia estar falando isso, né? Mas estamos aqui para facilitar a vida de vocês, né? Quem quiser empreender já pode começar com o MEI e a partir daí já desenvolver o negócio e avançar, né? Crescer no negócio. Então, depois disso, nós vamos preencher um formulário de cadastro. Vamos clicar lá dentro do portal, clicar em Formalize-se e preencher o cadastro com todos os dados pessoais, informações sobre a empresa. Nesse momento, você vai escolher o nome fantasia da sua empresa. O nome, a razão social, basicamente vai ser o seu nome com a raiz do CNPJ. Antes, o governo estava disponibilizando o nome da pessoa com o CPF na frente, mas agora nós temos a questão da Lei de Proteção dos Dados, a LGPD. Então, entrou em vigor e agora não é permitido mais colocar o CPF da pessoa na frente, porque estava ficando muito exposto, né? O CPF da pessoa ali na razão social. Então, agora é a raiz do CNPJ mais o nome da pessoa na frente e o nome fantasia fica a critério, você escolhe. Então, após isso, você vai escolher uma atividade, verificar se ela é uma atividade que necessita de alvará, por exemplo. Quando nós lidamos com alimentação, nós lidamos com saúde humana, certo? Nós lidamos com alimentação das pessoas. Quando nós lidamos com ambiente também de cuidados, que envolve a questão de saúde, nós vamos precisar de alvará. Então, existem algumas atividades que elas necessitam de obter o alvará, que precisa ser buscado essa viabilidade na prefeitura. Precisamos informar o endereço comercial da empresa, que também pode ser um endereço comercial, né? Pode ser diferente ou pode ser o mesmo, e concluir o cadastro. Após preencher todas essas informações, revisar todos os detalhes e, por fim, concluir e dar um ok e vai obter, então, o número do CNPJ. E aí, com isso, você pode imprimir o documento, guardar. E depois disso, acabou? Não. Depois que você formaliza o MEI, aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, quando você abre o MEI, automaticamente ele já gera um cadastro fiscal lá na Secretaria de Fazenda do DF. Mas em outros estados não é automático. Em alguns estados precisa, após fazer a abertura do MEI, fazer então a regularização fiscal, que é feita através do cadastro, né? Abrir uma nova inscrição lá na Secretaria de Fazenda do Estado.
do estado ou que seja do município, para a partir daí emitir notas fiscais. A partir do mês que vem agora, o Portal Nacional do MEI vai habilitar uma nova funcionalidade para emissão de notas fiscais. Essa modalidade de emissão de notas fiscais, ela está sendo implantada e vai ter uma alteração aí. Então, quem tem MEI já fique atento a essas mudanças. Então, com esses passos que eu acabei de citar agora, esse passo a passo, você será capaz de começar a empreender legalmente, ou seja, vai sair da informalidade, vai deixar de ser uma pessoa autônoma, uma pessoa física autônoma, vai passar a ser então uma pessoa jurídica, né? Com esses benefícios de legalização simples que o MEI traz. E também vai poder usufruir dos benefícios de ser MEI, que um deles é um baixo custo da tributação, ou seja, o imposto ele é recolhido numa guia única, onde está incluso todos os impostos, PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, ISS, INSS, né, que é a cota previdenciária. Então, está tudo incluso numa única guia. Hoje está variando em torno de R$ 65,00 a 70 e poucos reais, dependendo do tipo de atividade. Porque existem algumas atividades de serviço e existem outras atividades de comércio. Quando nós falamos de comércio, nós também temos a inclusão aí do imposto chamado ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadoria. Então, ele tem um acréscimo. E somando as empresas que têm as duas atividades, que é comércio e serviço, então vai ter o ICMS, o ISS e os demais impostos também dentro do MEI. Então, tem uma pequena diferença no valor de uma guia para quem tem só serviço ou para quem tem só comércio. Já falei sobre os acessos, né, aos direitos trabalhistas, previdenciários. O MEI ele também tem a facilidade de abertura de conta bancária em nome de pessoa jurídica. Sem falar que o MEI, a partir do momento que a pessoa ela legaliza, ela passa a também ter mais credibilidade no mercado. Ou seja, se você é só um autônomo, um prestador de serviço, que se alguém falar assim, seu José ou Dona Maria, vou contratar aqui o seu serviço, mas eu gostaria que o senhor me emitisse uma nota fiscal. Aí tu vai falar assim, e agora, né? Não tem nota fiscal. E o MEI, ele tem essa disponibilidade, o MEI pode emitir a nota fiscal. Então, traz mais credibilidade e acesso às oportunidades. E a simplificação no processo de declaração. Enquanto que outras formas de tributação, como o Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real, precisa haver um processo mais elaborado na hora de declarar as receitas. O MEI, ele precisa apenas de uma declaração anual. O MEI ele faz apenas uma declaração por ano. Então, é um processo bem simplificado nessa questão de declaração, na questão fiscal de prestação de contas para o governo, ok? Lembrando sempre que o MEI ele precisa manter em dias os pagamentos dos impostos para evitar futuros problemas. Digamos que a pessoa diz assim, vou abrir um MEI hoje e se não der certo eu deixo lá e um dia, quem sabe, eu vou precisar, não é assim? Mas eu costumo dizer o seguinte, uma empresa, quando nasce, é como se fosse uma criança nascendo. A partir do momento que nasce, nós precisamos assumir as responsabilidades. Uma criança, quando nasce, ela não precisa ser cuidada, não precisa ser alimentada, precisa ser assistida, né, nas suas necessidades. A empresa também é assim. Por mais simples que um MEI ela possa ser, existem responsabilidades, requer cuidados, né? Tem obrigações a serem cumpridas. Então, a partir do momento que você abre o MEI, você está já ali se responsabilizando
por aquela pessoa jurídica que nasceu. E aí, já, assim, ao longo da minha trajetória profissional, eu já vi várias pessoas que abriram MEI e aí deixou lá 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí, quando passa um tempo, vai verificar o nome, o CPF está em dívida ativa. E vai verificar e fala assim, uau, mas isso aqui é o CNPJ que eu abri o MEI. E a pessoa toma um susto, porque está com uma situação irregular perante a Receita Federal. A dívida já está lá na PGFN, que é a Procuradoria Geral, né, da Fazenda Nacional, ou seja, são os advogados da Receita Federal cobrando uma dívida lá referente às contribuições previdenciárias do MEI, o carnezinho do MEI que não foi pago. Então, tem muita gente que tem MEI e está recebendo essas cobranças aí. Quem só abriu e deixou parado, não fez nada, está recebendo a cobrança. Quando a pessoa não paga no CNPJ, a dívida recai no CPF. Então, é importante se manter atento sobre essas questões, ok? Então, nós vamos voltar aqui no site do MEI para nós vermos aqui na prática qual é o passo a passo dessa formalização. Então, vou voltar aqui, olha só. Nós vamos entrar aqui nesse site, www.gov.br, empresas e negócios, empreendedor. Eu vou colocar aqui esse link para você. Desculpa. Daqui a pouquinho eu vou responder as dúvidas de vocês, viu, pessoal? Já volto aí com vocês. Então, eu coloquei para vocês o link de como se tornar um MEI, né? Para você ter o acesso aí depois, você pode copiar aí e salvar aí no Word ou no celular, em outro lugar, no WhatsApp, em algum lugar, para você conseguir acessar depois. Então, você vem aqui, ó, quero ser MEI. Clica aqui, quero ser MEI. Após isso, você vai clicar aqui em formalize-se. E aí ele vai pedir para você logar com o seu acesso. Qual é esse acesso? Você vai precisar de uma senha para entrar nesse portal gov.br. É a mesma senha que você acessa a carteira de trabalho digital, que você acessa a CNH digital, que você acessa aquele menu Meu INSS, quando você quer verificar lá algum benefício. É a mesma senha que você acessa aquele menu Meu Imposto de Renda. Já acessaram alguma vez? Esse mesmo login é o que você vai utilizar aqui. E aqui eu não tenho nenhum certificado digital instalado nessa máquina, não tem como ir com o certificado digital. Mas, para a gente dar continuidade, teria que acessar com um CPF. Deixa eu ver se eu lembro aqui a minha senha. Eu acho que eu não vou conseguir lembrar, mas vamos tentar. Vamos tentar. Vai que eu tenho sorte de lembrar minha senha. É porque eu acesso normalmente, pessoal, acesso com um certificado digital. Então, não dá para lembrar dessas senhas. Aqui a gente ficou um pouco travado, né? Mas você tem a senha do Gov? Tem, 943 660. Nos honrou aqui com a graça, né? A confiança de utilizar aqui o login dela. Muito obrigada, professora. Gratidão. E vamos aqui mostrar para vocês como
como nós vamos acessar. Deixa eu só mostrar para vocês aqui uma curiosidade. Dentro do Gov, a partir do momento que você loga, você tem aqui ó, a carteira de documentos, que você consegue acessar os seus documentos que está cadastrado dentro do Gov. Você consegue acessar por aqui, ó. No caso aqui é da nossa querida professora, está aqui o CPF dela. Não vou acessar, não vou entrar muito nesse detalhe para a gente não invadir a privacidade da professora. E aqui também aparece a opção de assinar documentos digitalmente. Quando você precisar assinar alguma coisa que você estiver longe, você jogar aqui dentro desse assinar documento digitalmente, você pega o documento, arrasta aqui para dentro ou escolhe um arquivo, anexa aqui e você consegue assinar digitalmente com esse login do Gov. Então, esse login, ele facilita muito a nossa vida. Facilita muito. E aí, pessoal, eu vou voltar aqui dentro do empreendedor para a gente dar continuidade. Então, já está logado, estamos entrando, cliquei dentro daquela opção de formalize-se. Quero ser MEI. Inscrever no MEI. No caso da professora, ela já tem uma empresa, o nome dela não vai deixar, mas seria aqui, ó, quero ser MEI, clique em formalize-se. E assim, o governo, ele já sabe da sua vida. Ele já sabe da sua vida. Quando você loga aqui, o governo ele já vai saber se você tem um CNPJ aberto, se você já participa de alguma outra empresa, ou seja, se você é sócio com alguém, se você já tem uma empresa individual, e aí ele vai dizer se você pode ou se você não pode ser MEI. Se você não tiver nenhuma empresa no seu nome, você pode ser MEI. Agora, se você já possuir algum CNPJ vinculado no seu CPF, ele não vai deixar. E aí, o que acontece? Aqui a gente não vai conseguir fluir, porque não tem digamos assim, um login. Não dá para criar um fictício, né? Não dá para criar um fictício, porque o governo, ele não vai deixar, entendeu? Mas se tivesse alguém que quisesse já criar um CNPJ aqui agora, já seria uma oportunidade. Tem alguém que queira criar aí? A colega perguntou assim, professora, e no caso de finalizar o MEI? Quando você finaliza o MEI, é simples, você pode entrar lá pelo Gov mesmo, por essa mesma opção que nós estamos indo aqui, e pedir para dar baixa. Aqui tem uma opção de dar baixa no MEI. Aí, digamos que você tem alguma pendência. Aqui, ó, já sou MEI, e aqui tem como você fazer as atualizações do cadastro. E você também consegue, aqui embaixo, ó, tem as opções, dar baixa na empresa. Você vai encerrar. Quando você encerra, a Receita ela não vai verificar se você tem pendência, se você tem algum débito. Você pode encerrar, de modo que, se você encerrar e você não parcelar as dívidas ou você não pagar as dívidas, aquela dívida ela recai no seu CPF. Então fica lá vinculado no seu CPF, certo? Contratação de empregado, respondendo à pergunta da colega. Professora, quantos empregados o MEI pode ter? Vamos ver aqui. Atualmente eu creio que possa ter 1 ou 2. É só 2. Acho que não mudou não, só foi só 2. Então, atualmente eu creio que seja um único funcionário.
está em tramitação um projeto de lei que vai ampliar para 2 funcionários, mas eu creio que atualmente seja só um. Então, esse empregado, ele vai ter um salário, o mínimo que ele vai receber é o piso da categoria, ele tem direito a todos os benefícios que um funcionário tem. O que tem diferença para o empregador, para quem paga o salário, quem contrata, existe uma redução no pagamento do INSS. Então, a quantidade, a alíquota do imposto de INSS ela é menor. Ok? Então, tem alguns benefícios também nessa questão de contratação do funcionário. E o que mais, pessoal? É uma pena que a gente não possa formalizar um aqui agora. Falta o CPF e uma senha para a gente entrar, porque para entrar no site da Receita e cadastrar, precisa de um login. Ok? E agora eu gostaria de abrir a oportunidade para alguém fazer algum comentário, alguém queira tirar dúvida, fique à vontade. Estou à disposição de vocês. Temos 9 minutos. Dona Julinéia, pode, por gentileza, abrir o seu microfone e pode falar. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, Regiane. Vou falar igual o Cabral, colega da manhã que faz Conecta. Boa noite para o pessoal que emenda o fio lá atrás. Minha dúvida é assim, por exemplo, eu estou agora em Brasília e final de ano estou me mudando para minha terra natal, que é Pará. Como eu falei no início, né? Eu pretendo abrir um ponto de venda de açaí. Eu posso já abrir o MEI em Brasília ou eu só tenho que abrir lá? Então, dona Julinéia, a senhora pode abrir aqui, com o endereço daqui. Se a senhora já tiver um endereço lá e a senhora já tiver um lugar previamente, um endereço já estabelecido, a senhora já pode abrir um endereço de lá, tranquilo. Mas a senhora pode abrir com o endereço daqui e quando a senhora chegar lá, basta fazer a alteração do endereço, é bem tranquilo. Ah, tá. E referente que eu perguntei também aí sobre palestrante, porque eu palestro com uma irmã minha, que é médica, e eu palestro referente à alimentação. Eu sou nutricionista formada e tenho tecnologia dos alimentos referente à carne branca e vermelha. Aí, quando a minha irmã vai dar palestra, ela sempre me convida para falar de alimentação. Aí eu gostei. Eu gostei muito. Já gostei muito. Legal. Então, eu sempre o acompanho, sabe? Aí, isso que eu perguntei, se eu precisava abrir um MEI para ser palestrante. Então, caso a senhora tenha necessidade de emitir nota fiscal para receber sobre esses serviços de palestrante, é interessante abrir um MEI. Caso a senhora não tenha ainda um CNPJ, não tenha ainda uma empresa nessa área de nutrição, é interessante abrir. Agora, a gente precisa verificar se esse KNAI, esse tipo de atividade econômica é permitido dentro do MEI. Eu não sei dizer assim pontualmente para a senhora, a gente teria que verificar aquela lista. Tá. Vou fazer a verificação. Desculpa, pessoal. Porque primeiro eu queria entender o empreendedorismo, para eu poder, sabe, e buscar as minhas dúvidas e as respostas que eu preciso. Muito obrigada. Desde já quero agradecer a meia aula. Foi muito, muito mesmo gratificante para mim e eu creio para muitos colegas que estão buscando também. Então, professora, desde já agradeço. Obrigada, querida, obrigada. Regiane, todo mundo. Para você também, Regiane, para todo mundo, para o pessoal que... Como é que é? Dos fios? Como é que é, dona Julinéia? É o pessoal que fica remendando o fio lá atrás. Aí
É um Essa produção nossa é maravilhosa aqui. Obrigada. Uma produção brilhante. Eu só tenho que agradecer o Conecta. Muito obrigada pelo aprendizado. A gente que boa noite a agradece. todos. E Obrigada. bom final de semana. Obrigada, dona Julinéia. Alguém mais quer participar, quer fazer algum comentário? Está franqueada a palavra. Pessoal, eu gostaria de, nesse último momento, alguém pudesse abrir o microfone e dar um feedback a respeito da sua opinião sobre essa oficina de empreendedorismo, se foi relevante para você, se agregou algum valor. Eu gostaria desse feedback, por gentileza. Alguém pudesse abrir o microfone, além da dona Julinéia que já falou, eu agradeço. Conecta agradece. Lembrando que é uma parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Alguém? Alguma mãozinha levantada? Alguém queira abrir o microfone e falar? Pessoal, não sejam tímidos, vocês são empreendedores. Daniel, vamos lá, meu querido. Professora, eu gostaria de agradecer pelo curso. E para mim o curso foi muito gratificante. Eu ando aprendendo bastante sobre como abrir empresa, por mais que eu seja mais novo. Necessidade de vários assuntos que eu nem teria ideia. Também, isso eu só gostaria de agradecer. Essa é a minha palavra. Mais uma vez, obrigado pelo curso. Eu que agradeço, Daniel Henrique. Muito obrigada pelo comentário. Obrigada por ter sido fiel aqui todos os dias, né? Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade também de estar aqui com vocês, né? Com todos vocês. Para mim também é enriquecedor essa oportunidade de estar aqui com vocês. Quero aproveitar e deixar aqui os meus contatos, né? Se precisar de alguma ajuda aí no futuro, não hesite em entrar em contato, né? Pode me chamar, viu, no Instagram, no meu WhatsApp, fico à disposição. E gostaria de ouvir mais uma pessoa. Olá, pode abrir o seu microfone. Quem mais? Cadê a dona Sandra Soares? Tem a dona Deusimar. Tem a Márcia Valéria, a Darleide. Vamos lá, gente. Não sejam tímidos. A Renata. Dona Francisca Mendonça. E o Marcos Vinícius? Quer falar, Marcos? Gente, mas vocês são tímidos demais. Boa noite, professora. Boa noite, Márcia. Eu quero agradecer. Também foi muito enriquecedor todo o conteúdo. Agora revisar, né? Porque, na verdade, a gente está sempre atualizando. Eu também já pensei em abrir meu negócio, mas, assim, o medo, né? A gente tem um medo, um receio, mas, assim, a gente começa assim. Eu já fiz empreendedorismo, agora aprendi aqui muita coisa, e eu vou botar meu projeto em andamento. Eu escolho, né? Muito conhecimento, a senhora trouxe, você trouxe pra gente. E esse conhecimento não é só para quem vai abrir negócio, até para a nossa vida diária, né? É verdade. Como a gente trabalha para terceiros, ou
como, por exemplo, eu sou terapeuta, né? E eu trabalho autônomo, mas assim, eu não abri, eu só tenho um MEI e tudo, mas eu não tinha todo esse conhecimento, esse leque todo que você trouxe. E aí agora eu vou atuar para que eu ofereça o melhor serviço possível para os meus clientes. E com isso, né, crescer mais. Muito e é só bom. isso. É gratidão e muito obrigada por tudo. Eu que agradeço. Obrigada pela sua participação. Obrigada por estar aqui esse período conosco. E para você que trabalha como terapeuta, é interessante, nós temos o plano de negócio para fazer o empreendedorismo, né? Como você já trabalha nessa área, para você é interessante montar um plano de trabalho, né? O que a sua empresa faz, como você desenvolve as suas terapias, suas metodologias que você utiliza, enfim, é o plano de negócio adaptado para essa questão da prestação de serviço. Muito bom, vai assim nortear, de modo que quando alguém chega e pergunta, o que você faz? Eu gostaria de saber um pouco mais sobre o seu trabalho, e você apresenta um plano de negócio, já traz assim uma visão de como acontecem as coisas. É interessante. Isso. É uma dica, né? Segurança, né? Isso. Eu tenho uma segurança do que eu faço e tudo mais, a pessoa ela já tem uma outra visão. Muito bom, Márcia. Valéria, muito obrigada pela participação aqui. Mais Obrigada alguém gostaria? Pode falar, Valéria. Perdão. Quem mais? A Érica Milene, Ariadna, Mariana, Juscelene. Fique à vontade, pessoal. Vocês são tímidos, né? Josélia. O seu Tony estava aqui também todos os dias, né? Gil. Pessoal, no mais, muito obrigada a todos vocês. Eu estou lendo aqui o comentário de todos vocês. Gratidão a cada um de vocês por esse período juntos. Muito obrigada a todos vocês. E vou deixar aqui o contato, se caso alguém queira anotar aí, tá? No mais, gratidão. Muito obrigada a todos. E até a próxima oportunidade.